Transforme a sua vida em um ano, lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no primeiro livro de Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 6 e 7 hoje. Hoje nós estamos no dia 152 da nossa leitura. Nós estamos vendo as descendências desde Abraão e estando dando um foco, a ênfase em Davi. Então nós vamos ver no capítulo 6 a linhagem sacerdotal. Ele diz assim que os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Amram, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Esses inclusive foram aqueles que a gente leu, que foi fogo estranho. E ele vai falar que Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abissua, Abissua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Mariote, Mariote gerou Amarias, Amarias gerou Aitude, Aitude gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote do templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitude, Aitude gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Versículo 16. Os clãs dos levitas. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Joate, Joaído, Zerá e Jeatari. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abisaf, Assir, Tati, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amassai, Aimote, Eucana, Zofai, Nate, Eliabe, Jeroão, Elcana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Azias. Os músicos do templo. Esses foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhe haviam sido transmitidas. Esses são os homens que serviam ali junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate e os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Toá, Zuf, Eucana, Mate, Amassai, Eucana, Joel, Azarias, Sofinas, Tati, Assir, Abisaf, Coré, Izar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi o seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Beazéias, Malquias
Etine, Zerá, Adaías, Etã, Zima, Simei, Jate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etã, do clã de Merari. Os antepassados de Etã foram Quisiabde, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Os descendentes de Arão. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdote. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso e realizava todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Abissua, Buque, Uzi, Zeraías, Mariote, Amarias, Aitude, Zadok e Aimás. Território para os levitas. Este é um registro das cidades e do território que por sorteio foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom em Judá e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor. Hebrom, uma cidade de refúgio, Libna, Jatir, Estemeoa, Olom, Debir, Ai, Jutá e Bet-Semes. E o do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alimete, Anatote, cada um com as suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio de acordo com seus clãs 3 cidades no território de Zacar, Aser, Naphtali e das regiões de Bassã e de Manassés a leste de Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades do território de Ruben, Gade e Zebelon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada um com a sua pastagem. Siquém é uma das cidades de refúgio na cidade montanhosa de Efraim e Gerse. Jocmeon, Bet-Horon, Aijalon, Gate e Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés, Aner e Bileã, cada um com as suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades do Golã e em Bassã, e Asterote no território da meia tribo de Manassés, cada um com as suas pastagens. No território de Zacar receberam Guedes, Debarete, Ramote e Anem, cada um com as suas pastagens. No território de Aser receberam Massal, Abdon, Ucoque e Reobe, cada um com as suas pastagens. No território de Naphtali receberam Guedes na Galileia, Amon, Kiriataim, cada um com as suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Jocneã, Carta, Rimon, Tabor. No território de Zebulon, cada um com as suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mafete, cada um com as suas pastagens. E no território de Gade receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Resbom e Jazer, cada um com as suas pastagens. Capítulo 7. Descendentes de Isacar. Os 4 filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jesube e Sirom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Absom e Samuel. Cada um deles foram chefes de um clã no templo do rei Davi.
Total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs eram de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes dos clãs, todos eles tinham muitas esposas e muitos filhos, por isso o total de homens disponível para o serviço militar entre os descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os descendentes de Benjamim. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de clã. No total, homens aptos para a guerra desses clãs eram de 22.034, conforme listados nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioene, Elionai, Onri, Jeremote, Abaías, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de clãs. Total de homens aptos para a guerra de chefes desses clãs eram 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kená, Zetã, Tarsis e Isar. Cada um deles foi chefe de uma das clãs. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim, Upim. O filho de Aer foi Usim. Descendentes de Naphtali. Os filhos de Naphtali foram Zael, Guni, Gesser e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Descendentes de Manassés. Os descendentes de Manassés, com suas concubinas Arameia, foram Asriel e Maquir. O pai de Gileade, Maquir, se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maca. Outros descendentes de Manassés foi Zeloafade, que só teve filhas. Maca, esposa de Maquir, deu luz a um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Ceres. E os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. Os filhos de Ulão foi Bedã, e todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amolequete, irmã de Maquir, deu luz a Zode, Abiezer e Malá. Os filhos de Semida foram Ayã, Siquém, Lique e Anjão. Descendentes de Efraim. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Berade, Tate, Elada, Tate, Zabade, Sutela, Ezer e Eliade. Esses 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gade. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois de Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Bereia, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Sera. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Será. Os descendentes de Efraim foram Refa, Resaf, Telá, Tan, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seu povoado do sul, Narã a leste, Gezer e seus povoados ao oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povos. Ao longo da divisa, Manassés ficava na cidade de Bet-San, Tanak, Megido e Dor, com seus povoados, os descendentes de José, filho de Israel, que habitavam nessas cidades. Descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Ima, Isvá,
Isvi, Berias, irmãs deles se chamava Sera. Aos filhos de Bereia foram Eber e Maquiel, pai de Bizarzvit. Os filhos de Eber foram Zaflete, Somer, Otão, a irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pasque, Bidmal, Asvate. Os filhos de Somer foram Ai, Roga, Jeuba e Arã. E os filhos de Elen, irmão de Somer, foram Zofa, Ima, Seles e Amal. E os filhos de Zofá foram Suá, Ernef, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Assamá, Silsa, Iltra e Berá. Os filhos de Eter foram Jofané, Pispa e Ara. E os filhos de Ufla foram Ara, Aniel e Rízia. Cada um desses descendentes de Aser foi chefe de um clã, e todos os homens escolhidos e guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar eram de 26 mil, conforme listado nos registros genealógicos. E assim a gente encerra a leitura de hoje, capítulos 6 e 7, continuando as descendências, principalmente no dia de hoje, as descendências das tribos, das 12 tribos de Israel. Quero então convidar você que ficou até aqui agora a se curvar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, grandioso és o Senhor, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Nos achegamos diante de Ti, primeiramente para agradecer pelas Suas sagradas escrituras em nossa língua, e o Senhor preservou para que elas chegassem em nossas mãos. Perdoe as nossas falhas, que o Senhor possa continuar nos protegendo e nos livrando do mal e nos sustentando para continuarmos com a leitura das Suas Sagradas Escrituras. Abençoe aqueles também que escutam a Tua Palavra e ajude nós todos a sermos praticantes dela. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Bom, você que ficou até aqui, aqui até agora, você pode acessar então aqui na tela um card que vai levar você a 153 dias de leitura e também o dia da leitura anterior, 152. Você ainda não se inscreveu? Clique aqui no meio, na minha imagem, se inscreva, ative o sininho. Deixe seus comentários, deixe o seu joinha e acesse o clube de membros. Se você quer se tornar um clube de membro, na descrição desse vídeo você pode clicar, acessar, e lá você vai ter todas as Sagradas Escrituras lidas, separadinho, bem organizado, e alguns vídeos de auxílio para você compreender melhor as Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui continuando lendo 153 de Crônicas, que vai ser esse pedaço, 8 e 9, e depois iremos para 2 Samuel, e a gente vai intercalando aí os livros e vamos compreendendo melhor. Nos vemos amanhã, se Deus permitir.